Donald Trump afirma que a Europa deve ajudar mais a Ucrânia contra a Rússia. Donald Trump afirma que a União Europeia deve ajudar mais a Ucrânia contra a Rússia e sabe por que isso é importante? Pessoal, temos aqui Donald Trump, que é o ex-presidente dos Estados Unidos da América, e aqui temos Joe Biden, que é o atual presidente dos Estados Unidos. O que aconteceu é que Donald Trump afirmou que a União Europeia deve apoiar mais a Ucrânia no conflito contra a Rússia. Donald Trump, que é um dos presidentes americanos que mais foi contra o financiamento da NATO e a existência da própria instituição. Reparem só. O antigo presidente perguntou por que razão o presidente Joe Biden não obriga a Europa a transferir 175, que é o valor que os americanos já gastaram aproximadamente, na guerra da Ucrânia, 165 mil milhões de dólares para a Ucrânia, onde está atrasada em relação aos Estados Unidos da América em termos de pagamentos. Trump disse que se deve insistir na igualdade, dólar por dólar, reparem só, dólar por dólar, e que não se deve gastar mais dólares até que a Europa iguale os montantes que os Estados Unidos da América gastaram para defender a Ucrânia. Então, segundo Trump, para os americanos financiarem a Ucrânia, os europeus têm que fazer um match, têm que igualar o mesmo valor que os americanos já gastaram. Eu já vos falei que se nós juntarmos Alemanha, França, Noruega, Polônia, Reino Unido, todos os países europeus não chega nem sequer 50% ou 60% do valor que os americanos já gastaram para a Ucrânia. Realmente, quem mais financia a guerra da Ucrânia é os Estados Unidos da América. E esses países chegarem ou igualarem os Estados Unidos da América, eu diria que é praticamente impossível, porque a esperança deles estava na contraofensiva que aconteceu no princípio de julho. Essa contraofensiva que falhou, não recuperaram quase nada. E agora eles quase não têm nem armamento, nem dinheiro. Uma coisa que nós temos aqui que prestar atenção é que Donald Trump, quando ele esteve na presidência, ele exigia que os países europeus igualassem o financiamento dos Estados Unidos da América na NATO, porque a NATO, que é uma organização de defesa, que eles dizem, mas para mim também é uma organização de ataque, porque eles atacaram a Líbia, atacaram a Iugoslávia, atacaram a Sérvia. Então temos aqui várias séries de ataques que eles fizeram, mas pronto, esse é um tema para um outro vídeo. Mas a NATO é uma organização que a maior parte do seu financiamento, do seu orçamento, vem dos Estados Unidos da América. E os países europeus contribuem apenas uma fração daquilo que os americanos contribuem. E o Trump, na presidência, ele exigia sempre que os europeus, principalmente a Alemanha, tinha que colocar mais dinheiro no seu orçamento militar para financiar a NATO. E o que acontece é que os países europeus não têm como competir com os Estados Unidos da América e muito menos igualar. Pode juntar todos eles, não vai chegar lá. E nessa fase do campeonato, em que os americanos dizem que não têm dinheiro, estão mais preocupados em assuntos internos e querem, claro, resolver aquela questão do orçamento do próprio país, eles não têm como enviar dinheiro para a Ucrânia. E como alternativa, Trump disse que também deve se exigir que os europeus financiem, mas os europeus também não têm dinheiro, então estão numa situação muito crítica. Os europeus, por mais que eles queiram financiar a Ucrânia, eles não têm muito dinheiro como os americanos. Os americanos realmente é que são os donos dessa guerra. É os Estados Unidos da América e a Rússia, os dois lados. São os dois que têm mais financiamento e estão mais interessados nisso. Os países da União Europeia estão lá apenas como plateia ou para contribuir um pouquinho. Eles não têm muita coisa. Não têm muita coisa. E isso é muito curioso vir nessa fase do campeonato, porque é provavelmente uma estratégia do Donald Trump de conseguir votos. Porque as eleições estão já no próximo ano. E como eu já vos falei, entre eles dois, porque os dois já disseram que vão concorrer, o presidente que mais for nacionalista, podemos assim falar, do ponto de vista de procurar usar os recursos internos para resolver primeiro os problemas americanos, em vez de enviar bilhões ou trilhões de dólares para fora dos Estados Unidos da América, esse é que vai ter o voto popular. Então, estamos já que a Ucrânia está entrando numa fase muito crítica, de que as eleições estão a se aproximar e os presidentes, os candidatos americanos, todos eles, na sua maioria,
vão estar contra a Ucrânia, vão estar contra a guerra da Ucrânia, vão estar contra o financiamento da Ucrânia. Não só a Ucrânia, como qualquer país do mundo que esteja num conflito nesse momento e estiver a receber financiamento americano. Todos os políticos como Mike Pence e a Haley, que são dois republicanos que já disseram que poderiam ajudar no financiamento para a Ucrânia, ou até mesmo Israel, já caíram para baixo nas sondagens. Então, só aqueles que estão mais nacionalistas para o uso interno dos fundos, para o uso interno, é que estão nesse momento no topo das sondagens para as eleições do próximo ano de novembro de 2024. Para mim é impossível os europeus igualarem o financiamento dos americanos, e o Trump está a exigir, mas eu não acho que isso vai acontecer. Situação muito complicada. Comenta aqui embaixo o seu ponto de vista. Qual é o que você acha, né, dessa fala do Trump, dos europeus terem que se financiar a eles mesmos, principalmente a União Europeia? Partilha esse vídeo nas tuas redes sociais, partilha esse vídeo no teu Facebook, no teu grupo do Facebook, no teu WhatsApp, para mais pessoas terem conhecimento de que Donald Trump exige que a União Europeia faça um match ou iguale o financiamento da Ucrânia. Até aqui era meu livro 11 Pragas de França em África, o link está na minha bio, disponível na Amazon e, claro, me siga no TikTok.